Se você é especialista de investimento e trabalha como CLT em algum banco ou em alguma instituição financeira, esse vídeo é para você. Mas se você também é um assessor tradicional ou consultor independente, fique no vídeo que eu vou te mostrar o que vai mudar no setor nos próximos 5 anos. Hoje eu vou te mostrar o que muda entre o assessor tradicional, o especialista de investimentos e o consultor independente. Porque a janela de crescimento das consultorias de investimento não é apenas uma moda, mas uma mudança estrutural no setor. Este é o primeiro vídeo de uma lista de conteúdo sobre as mudanças que o setor vai enfrentar nos próximos anos. Aqui você vai encontrar conteúdo técnico, direto ao ponto e com dados reais do setor brasileiro para tirar a consultoria do papel. E caso você seja dono do seu negócio, você vai encontrar conteúdo para melhorar ainda mais a sua experiência para o cliente e a profissionalização do seu dia a dia. Esse conteúdo vem da experiência de uma empresa e de alguém com mais de 10 anos de setor, que já atendeu mais de 300 empresas de assessoria, hoje atende mais de 120 parceiros com mais de 200 bilhões sob custódia. Então não deixe de se inscrever dentro desse canal, porque até o final do ano eu vou gravar um vídeo por semana e a gente vai ter muita coisa para discutir aqui dentro. Vamos começar pela real diferença entre esses três profissionais. O assessor de investimento, por natureza, atua vinculado a alguma corretora. A própria regulamentação dele pede isso. Seu trabalho nasce da distribuição dos produtos vinculado à plataforma que ele é parceiro. Essa é a figura que ajudou a escalar o supermercado financeiro e a educação sobre investimentos no Brasil inteiro. Inicialmente, majoritariamente pela XP e depois por players como o BTG. Então, se você quer ficar nessa guerra, falando mal sobre a profissão, falando mal sobre o profissional comissionado e deste tipo de profissional que mudou o setor, ou você está de má fé ou é míope e precisa estudar mais. Pois há 10 anos, a grande maioria dos clientes falavam que investimento era poupança ou estavam em fundos de renda fixa com taxa de administração cara ou em renda fixa com rentabilidades ridículas. Esse profissional nunca teve oportunidade de trabalhar com FII fixo. Então ficar falando que ele é um profissional comissionado e por isso ele é um modelo ruim, é não olhar tudo que foi feito no passado. Agora vamos para o segundo tipo de profissional, o especialista de investimento. Esse profissional, normalmente ele é funcionário do banco ou de alguma outra instituição financeira e ele normalmente está atrelado a uma marca, segue as políticas internas dessa marca, a prateleira de produtos e prioridades dessa marca naquele momento. O foco normalmente é em relacionamentos e meta da casa. Quem está nessa profissão normalmente procura estabilidade financeira e não tinha potencial ao iniciar a carreira. Quando eu falo potencial, falo uma potencial de carteira de clientes. Então, normalmente, quem não tem uma carteira de clientes prévia, começa pela profissão de especialista de investimento ou algo no mercado de assessoria que a gente chama de B2C. Essa carreira surgiu como forma de melhorar o atendimento para o cliente final, dentro de corretoras e bancos. Dentro das corretoras, existiam basicamente os profissionais B2B e dentro dos bancos, existiam basicamente os gerentes de bancos. As corretoras abriram para o modelo de B2C, ou seja, criando seus especialistas internos, e os bancos, dos gerentes de bancos, criaram os especialistas de investimento. Toda essa mudança criou um novo segmento dentro do setor, que é, mais uma vez, atrelado ao B2C e B2B. Mas esse é um assunto para outro momento, eu vou só trazer aqui um comentário. O B2C das corretoras hoje tem margens muito maiores que os B2C dos bancos. E isso não é por causa de receita que o cliente deixa para cada instituição, mas sim pelo custo dos profissionais. Basicamente, dentro dos bancos eu tenho o custo do gerente e do especialista. Dentro da corretora, eu tenho só o custo do especialista. Indo para o último, que é o consultor independente ou consultor de CVM, acho que o grande ponto aqui é que a diferença dele para o modelo de assessor de investimento está no contrato ser direto com o cliente final. Consequentemente, ele não tem exclusividade e ele consegue atender o cliente em multiplataformas. Ou seja, ele consegue ser um profissional multicustódia no dia a dia. Ele ainda tem algumas diferenças, como rotina operacional, forma de cobrança do cliente e por aí vai. Mas isso hoje, em questão de cobrança, em FII fixo, já é muito semelhante ao que pode ser feito pelo assessor tradicional. A verdade é que a profissão de consultor CVM sempre existiu, mas ela ganhou escala e luz nos últimos meses por ter acesso às mesmas ferramentas que apenas o assessor tradicional tinha nas plataformas como XP e BTG. E algumas mudanças estruturais e regulatórias também aconteceram. Vamos aprofundar nessas diferenças práticas. A primeira dela é a diferença em relação aos incentivos financeiros.
Em relação à remuneração no dia a dia, a remuneração entre o assessor tradicional e o consultor independente se aproximou muito nos últimos meses. Antes, o assessor recebia basicamente comissão pelo produto que ele vendia dentro da corretora. Hoje, ele tem a possibilidade de trabalhar tanto o modelo de comissão como o modelo de FII fixo. Vai depender muito da entrega para o cliente final e do próprio perfil do cliente. Já o consultor, ele é obrigado a cobrar direto do cliente. Então, ele não pode receber incentivo da corretora. O máximo que ele pode fazer é cobrar um percentual sobre o patrimônio ou até um valor absoluto mensal, tipo 500, R$1.000 por mês, para fazer determinado trabalho. A diferença aqui, dentro da assessoria tradicional, é que ela pode ter contratos de exclusividades em troca de incentivo financeiro. Mas como é que funciona isso, para vocês entenderem? A assessoria tradicional, ela pode adiantar uma previsão de receita que ela tem com a corretora em troca de um contrato de 10 anos. Então, basicamente, a corretora está fazendo um cálculo de retorno de ROI sobre o investimento, que ela adianta um dinheiro para essa assessoria conseguir investir em crescimento, em troca dessa assessoria se comprometer a ficar 10 anos com ela. Coisas que o consultor de investimento não pode fazer, já que ele tem um contrato direto com o profissional e ele pode atender o cliente, ele deve, por obrigação, atender o cliente e analisar os produtos e investimentos em diversas plataformas. Dessa forma, a assessoria consegue ter uma vantagem em relação ao caixa para investir no seu negócio. E por mais que seja opcional a adesão ao contrato de exclusividade ou não, a grande maioria da custódia e das assessorias do Brasil, ou seja, as maiores, seja médias, grandes e até pequenas, médias assessorias do Brasil, possui esse contrato de exclusividade. Consultoria independente não pode ter esse tipo de contrato, mas também não quer dizer que não pode ter acesso a capital. A grande diferença é como fazer esse acesso e como ter esse acesso ao capital. Para ficar claro, diferente da assessoria tradicional, o contrato dela não pode ser com a corretora. Ela é remunerada pelo cliente, mas ela consegue fazer e ter acesso ao capital através de capital externo ou outro tipo de liquidez, que é um pouco mais difícil para o modelo de assessoria de investimento, já que eu sempre vou ter um vínculo direto com a corretora e esse vínculo acaba impedindo alguns contratos externos, porque são pesados, são um contrato um pouco mais pesados que o normal. Aqui vale ressaltar que se você tem um plano de negócio claro, se você realmente sabe para onde você quer ir como empresa de consultoria independente, a WZ pode ser esse capital para ajudar você a acelerar a sua própria empresa de consultoria CVM. Os incentivos agora, indo para o terceiro ponto, o ponto diferente, para um especialista CLT, um especialista de investimento, ele está muito atrelado à quantidade de horas que esse profissional trabalha, muito atrelado ao resultado que ele gera. Ele vai ter um salário fixo e um bônus por atingimento de meta, que não vai ter nenhum resultado em relação à sociedade que ele gera ou resultado que ele gera para a sociedade. Completamente diferente de um modelo de assessor tradicional ou de um consultor independente que normalmente pode ou deveria poder participar do partnership da sociedade. A rotina aqui também tem um pouquinho de diferença. Um consultor de investimento, ele tem muito mais trabalho em relação a back-office operacional. Não é raro a gente ver um consultor fazendo um one-on-one direto com o time de back-office ali para gerar algum relatório, alguma análise mais detalhada aos clientes. Assessores especialistas de investimento possuem menos back-office. Então, assim, tanto o assessor quanto o especialista de investimento, eles vão ter um trabalho um pouco menor, porque normalmente estão atrelados a uma instituição. Então, esse processo de geração de relatório, de análise de ativos, normalmente é feito por essa instituição e levado direto para ele. E isso, obviamente, pode ser muito mais automatizado do que quando eu estou atendendo multiplataformas. Mas não se desespere. Aqui a WZ também tem uma solução. A gente tem tanto o time de tecnologia quanto um back-office para te auxiliar nessa entrega e no dia a dia para você conseguir escalar ainda mais o seu negócio. Em relação à capacidade de atendimento desses profissionais, uma consultoria normalmente atende um número de clientes um pouco menor do que o dos outros players. De novo, você está atendendo multiplataformas. Então, o número de famílias por consultor tende a ser um pouco menor. Na média, o número de famílias de um consultor tende a girar próximo de 40 a 50 famílias. Isso dá algo em torno de 70 a 80 contas. No mercado de assessoria tradicional, esse número sobe um pouco, vai para 70 famílias, algo em torno de 100 a 120 contas. Já no mercado de especialista de investimento, como você é um CLT, você é um empregado, você segue regras e normalmente hoje a média está em torno de 200 famílias, um pouco mais, um pouco menos, chegando a algo próximo de 300 contas na média. E por fim, os processos do dia a dia e o CRM, eles seguem normalmente a mesma espinha dorsal. Todo mundo sempre vai buscar captação e receita.
Obviamente, a captação e a receita usa a espinha dorsal do CRM no dia de hoje. CRM hoje é muito mais do que uma agenda digital, é uma ferramenta extremamente potente. Então, se você não utiliza CRM, você hoje provavelmente tem os dias contados nessa profissão. Isso não quer dizer que você precisa fazer tudo dentro do CRM. Tô falando para você dar um jeito. Contrata um júnior, pega um estagiário, pega alguém que seja bom e possa te ajudar nessa implementação de CRM. Porque, de novo, CRM não é mais uma agenda digital. CRM ele é capaz de integrar com Open Investment, com diversas ferramentas de Financial Planning, com outras ferramentas para você conseguir deixar isso quase que como um avião e não como uma agenda digital. Mas agora entrando num outro ponto de tendência. Por que a janela para consultoria abriu e ela virou moda, como muitos dizem? Porque esses dias comentaram lá no meu Instagram, e aqui eu vou deixar embaixo, Felipe Medeiros com 2S, que o mercado de consultoria virou moda. Mas isso não faz o menor sentido. Moda é algo passageiro que vem e passa. E se você procurar nos materiais passados da WZ, a gente sempre trouxe que esse era o futuro que nunca chegava. E agora ele chegou. A verdade é que o mercado não tinha estrutura para que as consultorias conseguissem escalar completamente e não tinha capacidade para que as consultorias conseguissem crescer de forma sustentável. E foi isso que aconteceu basicamente nos últimos anos. Essa estrutura veio sendo criada. Não à toa, a área da XP que atende as consultorias de investimentos saiu de 21 bilhões de reais dentro do Wealth Service em 2021 para 181 bilhões em 2025. Mas vamos às mudanças. A primeira é relacionada à regulamentação. Tudo começou na mudança da antiga 592, que virou RCVM 19. E ela facilitou com que os registros de consultorias e consultores independentes, que antes era muito demorado, passavam por um processo extremamente rígido da CVM, passou a ser muito mais automatizado e de registro mesmo. Depois veio a nova resolução, a 178 e 79, que trouxe à tona a discussão sobre transparência e FII-fixo, fazendo com que o setor discutisse e levasse a palavra do FII-fixo até a ponta do cliente final. A verdade é que sempre o FII-fixo esteve por aí, sempre teve algumas pessoas falando sobre FII-fixo no Brasil, até porque o cliente private sempre foi atendido por FII-fixo, mas o que realmente faltava era um exército de pessoas levando educação e explicando para o cliente final como funcionava, assim como aconteceu há 10 anos atrás. E isso começou a acontecer de novo via os antigos agentes autônomos, hoje assessor de investimentos. E por último, o novo marco regulatório de fundos com a 175 trouxe ainda mais transparência para a indústria de investimento, conseguindo segregar o que é distribuição de plataformas e abrindo a remuneração do que é o distribuidor, custodiante e o gestor. A verdade é que o assunto transparência no Brasil ainda é um assunto bem delicado, pois é quase um mosaico de informação onde o cliente tem que acessar o site da gestora, o site da corretora, o aplicativo, receber o relatório e consolidar basicamente todas essas informações para entender realmente qual que é o custo que ele tem em determinada operação. Bom, vamos para o segundo ponto, a infraestrutura. Antes, esses consultores basicamente trabalhavam com o cliente via WhatsApp e mandavam os boletos. Hoje, as grandes casas passaram a oferecer plataformas de consultores, basicamente os hubs de integração para o consultor conseguir trabalhar. Essas são as famosas Wealth Services. A verdade é que esse ambiente com dados, CRM, relatórios e até banking para gerar cartão para o cliente, atender o cliente com outros produtos além de investimento, trouxe a escala necessária para que eles conseguissem, junto com a mudança de regulamentação e a palavra do FII-fixo, resultar no que a gente está vendo hoje. XP e BTG foram pioneiros, mas hoje a gente já consegue ver outras plataformas com modelo como Safra, C6, Inter e provavelmente a gente deve ver Itaú e Santander lançando as suas plataformas de AWS também. E aqui por último, se você ainda não está plugado e você é um consultor e não consegue se plugar numa plataforma de AWS, chame o nosso time que a WZ tem 100% de aprovação dentro das plataformas de AWS. A gente consegue dar um jeito para você conseguir trabalhar dentro de uma plataforma. E quais estão sendo as consequências para os números da indústria de assessoria? Basicamente, a gente tem um número recorde mensal de registro de consultorias de investimentos e consultores de investimento. Se a gente olha para os números de 2021, a gente tem basicamente dobrou esses números mensais. Se a gente olha isso em 2022, o número de consultores representava, o número de registro mensal de consultores ou anual também, se você olhar na mesma, representava em torno de 5%, e agora para esse ano a gente só espera que seja 20%. Ou seja, em 2022, dos
dos novos profissionais que eram registrados, 95% eram agentes autônomos, 5% consultores. Esse ano a gente já deve ter algo em torno de 80-20, talvez 70-30, a depender de como a gente vai fechar o terceiro e o quarto trimestre. Isso acontece por queda do registro de assessores tradicionais, mas também por um crescimento acelerado do registro de consultores. E o que falta para o mercado de consultoria deslanchar, assim como o mercado de assessoria tradicional? 2 pontos: bons empreendedores e capital financeiro. Aqui em Bons Empreendedores, hoje a gente tem poucos empreendedores capazes de tomar risco e acelerar o seu negócio, assim como a gente teve no mercado de assessoria tradicional. A gente poderia citar inúmeras casas que começaram do zero e hoje tem 30, 40, 20 bi sobre custódia. Esses empreendedores foram capazes de abrir mão de remuneração pessoal, botar dinheiro pessoal em risco, fazer contratos de exclusividades, financiamento e até eventualmente abrir mão do seu equity, para realmente conseguir o capital financeiro para aportar e investir no seu negócio. Essa dificuldade no mercado de consultoria hoje é gigantesca, não apenas pelo acesso ao capital financeiro, mas também pelo modelo de acesso ao capital financeiro. É preciso entender o que foi feito de errado no mercado de assessoria tradicional e implementar melhorias para que você consiga atrair capital para dentro da sua empresa. Para isso, você vai ter que abrir mão de parte do seu equity ou assumir dívida para o seu negócio, ou por último, abrir mão da sua remuneração própria para trazer mais profissionais e conseguir dar saltos dentro da sua empresa. Agora, qual profissão vale mais a pena? Aqui eu sempre gosto de fazer uma comparação com casar e ficar solteiro. Não existe uma resposta correta para essa questão. Eu escolhi casar e obviamente sou muito feliz. Não vou falar o contrário, porque se minha mulher assistir isso daqui, vai ficar ruim para mim. Mas para você, pode ser melhor ter autonomia, para outras pessoas pode ser melhor ter potencial de crescimento de remuneração sem teto, ou para algumas pessoas, estabilidade e seguir regras mais rígidas não são tão ruins assim. O especialista em investimento é uma carreira para quem busca estabilidade financeira. Se você realmente busca previsibilidade no dia a dia, se você não tem problema em não ter autonomia ou de seguir regras um pouco mais rígidas e não tem também uma rede de relacionamento inicial, a parte de especialista em investimento pode ser sim um bom início de carreira ou até uma forma de seguir a sua carreira pro resto da vida. Agora, se você já tem uma rede de relacionamento construída, já atua no mercado de investimento há algum tempo e quer ter potencial de crescimento e mais remuneração conforme a carteira dos seus clientes cresçam e a quantidade de clientes cresça, o setor de assessoria tradicional ou de consultoria independente é um modelo para você. Agora, se você tem alguma dúvida entre qual que é o melhor entre assessoria tradicional ou consultoria de investimento, aqui vai um trade-off bem sincero. Consultoria escala menos por pessoa, mas aprofunda o relacionamento e pode atender o cliente, tanto em banco quanto em corretora. As assessorias tradicionais, como eu comentei antes, você tem mais escalas, você consegue atender mais clientes. E você também consegue ter incentivos financeiros para te auxiliar a iniciar a empresa. Qual que é a diferença? Se você tem incentivo financeiro, você provavelmente não vai atender o seu cliente em qualquer casa de investimento. E para fechar aqui, se você está trabalhando como especialista dentro de um banco, como CLT, e quer autonomia, com processo, governança, previsibilidade, a hora é agora. O setor de investimento está iniciando uma mudança que vai alterar tudo novamente nos próximos 5 anos. Eu acabei de explicar algumas dessas mudanças que vão impactar significativamente, mas essas mudanças ocorrem semanalmente. Semanalmente tem soluções novas dentro da tecnologia, o Open Investment entra ainda mais dentro do setor bancário e financeiro, e a WZ está aqui para te auxiliar no processo de ponta a ponta, seja registrando a sua empresa, seja fazendo o financeiro, a contabilidade, entregando uma tecnologia de consolidação, um time de back-office ou até capital financeiro para você escalar o seu negócio. Você foca em atender os seus clientes e a gente faz a gestão do seu negócio. Se antes era difícil abrir a empresa, gerir um negócio, lidar com fornecedores, emitir nota fiscal, fazer contabilidade, lidar com o jurídico e escalar o seu negócio, hoje é muito mais fácil. A AWZ está aqui para te ajudar. Se você quer dar o próximo passo e quer fazer uma transição com segurança no modelo CLT para o modelo de empreendedor, eu deixei um link na descrição desse material, onde assim que você preencher, o nosso time vai fazer um diagnóstico para você e te auxiliar, não só com estrutura física, mas capital para você conseguir dar esses próximos passos. E se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal, que nas próximas semanas nós vamos abrir muito mais sobre esse setor. Mais análise, mais história do setor, mais bastidores que você precisa entender. E de novo, isso vem com experiência de quem já estruturou mais de 300 assessorias tradicionais, que é parceiro de mais de 120 empresas de assessorias, tanto consultoria como assessoria tradicional, que possuem consolidados mais de 200 bilhões de patrimônio. São décadas aqui dentro da WZ que podem te ajudar a dar esse próximo passo.